silêncio. Quer guardar isso? Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Não. Beleza? Então tá bom. Boa noite a todos, primeiramente. Puta, eu tô muito contente de estar aqui hoje, queria que vocês soubessem, no meio desses professores aí, extremamente gabaritados, uma galera que quer aprender um pouco mais sobre Machine Learning. Acho que eu já fui apresentado, né? Então tá aqui meu nome, pessoal, Rafael Coronel, tá? Só sobrenome, não tem nada a ver com as Forças Armadas, como todo mundo me pergunta. Desde que eu sou criança eu sofro esse bullying, né? Mas tudo bem. Eu trabalho para o grupo que detém as duas marcas, né? A Cabify. Hoje eu vim de roxinho Cabify porque a camiseta estava limpa. Deixei a Easy na lavanderia. E basicamente o nosso grupo, que se chama Maximobility, a gente ataca o problema da mobilidade urbana. Então, a tônica da aula de hoje, como a gente tem pouco tempo, 20 minutos realmente é cruel, né? A gente falar sobre um tema tão interessante em tão pouco tempo, né? Tanto para a gente que está tentando passar alguma coisa, quanto para quem está querendo aprender alguma coisa a respeito, né? Então, fico à disposição, numa outra oportunidade a gente pega um tema mais pontual. Então hoje, como é a primeira vez, eu até brinquei um pouco com o Cleiton, que eu demorei um pouco para decidir aquilo que eu queria trazer para vocês, porque realmente é um tema... a mobilidade urbana é um tema bastante amplo, e quando você mistura a mobilidade urbana com inteligência artificial, aí você exponencializa isso aí, e a gente poderia ficar aqui 30 dias sem dormir falando da mesma coisa, que a gente já está sempre falando de coisas novas, tá? Então vamos lá. Alguns problemas dentro de mobilidade urbana, tá? Que a gente ataca todos os dias lá no escritório e como grupo. Eu coloquei alguns apenas, tá? Eu na verdade poderia usar 6 slides falando de todos os problemas que a gente tem dentro do nosso escritório, dentro do grupo, e realmente a gente tem mais problemas do que soluções. E é bom que seja assim, porque a gente experimenta coisas novas, a gente vai sempre tentando errar e aprender, né? Então eu trouxe alguns, 6 ou 7, são 6, né? Dos mais interessantes, que eu acho que são mais didáticos, inclusive, para trazer para vocês, e para que vocês tenham uma noção de onde a gente aplica, desde a modelagem estatística até o machine learning, tá ok? Então o dispatching, tudo começa nele, né? Vocês vão entender por quê. O problema do churn, que eu acho que, eu não sei quem aqui trabalha com isso especificamente, BI, acabei esquecendo de perguntar. Levanta a mão para mim quem já viu falar alguma dessas palavras aí. Então beleza, então a maioria está acostumada com os problemas interessantes. O dispatching é aquele famoso problema do despacho, né? Que é tentar unir duas coisas, é um problema logístico, que você tenta levar alguma coisa para algum lugar ou unir duas coisas, né? O churn, para quem já ouviu falar, o churn é o nosso pior inimigo, né? É quando o teu cliente deixa de usar você. Tá? E a gente tenta ao máximo tentar predizer quando que o cara vai deixar de correr com a gente, para que a gente consiga falar para o pessoal de marketing, olha, fulano ali, o Zé, cuidado, ele vai parar de correr com a gente. O pessoal de marketing fala, puta, eu vou fazer uma campanha, então justamente para o cara mandar... Quem já recebeu o voucher da Cabify aqui? Então vocês provavelmente estavam para churnar e a gente falando, vamos pegar esses caras de novo. Tá? É um exemplo de como a gente usa a inteligência para poder reter. O problema de supply, a gente tem dois basicamente, supply e demanda, né? Vocês quando pedem um carro, tanto da Easy quanto da Cabify, vocês estão demandando um carro e a gente tem que entregar. Então a gente depende também do supply, que são nossos motoristas, ok? Os vouchers, como eu já falei, então a gente não somente detectar quem está parando de correr com a gente, mas também, putz, será que eu estou gastando dinheiro suficiente com o cara? Ou será que eu estou gastando a mais? Será que se eu gastasse R$7 com ele, ao invés de 12, estou economizando 5? Será que com o mínimo possível eu consigo reter esse cara, trazer ele de novo para a minha base? Então, não é somente detectar o problema, mas também saber gastar dinheiro, né? Senão seu CEO fica na tua cola, por que tal? E é assim mesmo, né? A gente tem que economizar para a companhia. E a gente faz um trabalho legal com clusterização de zonas. Tá? Basicamente dividir uma cidade como São Paulo, uma gigante como São Paulo, das cidades Latam que a gente atua, para vocês terem uma ideia, grandes. Cidade do México, São Paulo e Madrid na Espanha, né? Que a gente tem uma operação forte também lá. Então, não faz sentido você tratar São Paulo como uma cidade só. A gente também tem que entender que existem pequenas cidades dentro de uma cidade como São Paulo, né? Tá?
Então, para que vocês tenham uma ideia, tá? Onde que está o despacho, por exemplo? O despacho está nesses caras aí, ó. Para que você, para quem é solteiro, está lá procurando uma namorada ou um namorado, vai pro Tinder, pô, caramba, queria tanto conhecer uma pessoa legal. Tem com certeza um algoritmo que entende o teu comportamento e tenta achar alguém com aquele perfil para que você tenha um success rate, né? Que essa é a palavra que a gente está sempre acostumado a principal KPI nosso. De quantas vezes você pede um carro, quantas vezes eu consigo entregar de fato, né? Essa é a taxa de sucesso. Trouxe um exemplo meio alheio, que é o elevador, né, ali embaixo. Você aperta o 5 e ele te fala, puta, é aquele cara ali que você vai ter que entrar, a caixinha te leva. Colou um algoritmo de despacho grande ali. Porque você pega o melhor elevador para que você não tome o elevador de alguém que está, por exemplo, no 8º andar querendo descer. Então, veja como o problema é complexo. FedEx, pô, o cara quer levar uma caixinha lá de Nashville para Singapura. Qual é o melhor horário para levar aquela carga no avião tal? Qual é o menor caminho? Tá? Então, existem muitos problemas de despacho, muitas coisas que vocês nem imaginam. Então, a ideia, na verdade, gente, é assim, da tônica dessa aula que eu preparei para vocês, na realidade, mostrar não somente problemas reais do mundo real, né, um business, né, grande como é o nosso, por exemplo, e tentar colocar uma tração paralela, por exemplo. Existem caras muito bons que estão atrás de desenvolver algoritmos de machine learning. E existem aqueles caras que vêm atrás de programar um algoritmo de machine learning, mas que querem se tornar cientistas de dados de fato. Existe uma diferença muito prominente entre essas duas coisas. Tá? E é até legal alertá-los, porque é uma forma para que vocês busquem o caminho certo. Né? Como o colega falou agora há pouco, tem material, estudem álgebra linear, estatística. É esse o caminho. Uma coisa é você pegar um código pronto, rodar e falar, pô, eu fiz machine learning. Não, você só rodou um código. Mas o primeiro passo é você entender um problema. E você trazer ele de um mundo real para um mundo computacional. E aí que começa a brincadeira. No caso, mobilidade urbana, a principal coisa que você tem que entender é esse cara. Como que ele funciona, o problema do despacho. Como entregar um carro para um cara da melhor forma. É um casamento. E para vocês verem como não é brincadeira, tem um paper muito famoso que chama Taxi Dispatching and Stable Marriage. Parece piada, né? O cara explica como que o sistema de despacho ele pode ser colocado no seu casamento, para quem é casado, está namorando. Tá? O despacho, ele é um casamento. Alguém pede a mão de alguém em casamento, no caso o passageiro fala, pô, eu quero me casar com você, motorista, não faz sentido. Ele fala, beleza, vamos ver se você é interessante para mim. Pô, tá muito longe, não tá? Quanto vai custar essa corrida? Tudo isso a gente tem que considerar antes de modelar um sistema até que a gente chegue ao ponto de fazer um machine learning. Então, é isso aí, ó, tá? Basicamente, parece simples, mas não é. Então, por exemplo, de acordo com pesquisas que a gente já fez com nossos motoristas ao redor do mundo, o motorista ele quer saber de KM, grana e tempo. Tá? Já o passageiro, ele está mais preocupado em grana e em tempo. Não está preocupado se ele vai percorrer 10 km, ele já sabe que é longe. Mas ele quer tempo e grana. Ele quer, pô, eu quero economizar grana. Eu quero poder chegar no meu destino no menor tempo possível. Já o motorista não. Ele fala, pô, eu tenho um carro, o custo do carro é meu, e quanto mais eu rodar, mais prejuízo para mim. Então vejam como as pequenas nuances fazem toda a diferença no negócio, né? Então, a corrida, ela tem que ser, por exemplo, se ela é oferecida muito longe, você pode cancelar a corrida, você pode... Quem nunca, né? Olhou, putz, não, esse cara está muito longe, pá, cancela. Então, para que vocês não cheguem nesse ponto, a gente trabalha antecipadamente para que vocês tenham a taxa de sucesso que vocês buscam. Então aqui mais ou menos ilustrando um pouco das variáveis, e aí que entra a feature engineering, né? Você entender o problema. Não é só colocar um dataset num machine learning e num código e falar, pô, vamos ver o que dá. Você tem que entender as suas features, você tem que entender os parâmetros. Que parâmetros são importantes? Será que os 25 parâmetros que eu tentei modelar primeiramente no problema são importantes e são relevantes? E aí entra lá uma matriz de correlação bem feita, né? Estatística. Olha as variáveis e fala, puta, essa feature não tem correlação com o problema, tem baixa correlação. Limpa ela, faz uma feature. A gente gasta 60% do tempo fazendo isso, né? Limpando o dataset lixeiro de dados, é isso. A gente é garbage collector, garbage cleaner, né? Tá? Então, por exemplo, para o problema de despacho, eu tenho que entender distância, grana, tá? Sazonalidade. Se choveu, acabou.
O pior pesadelo nosso lá na empresa é quando chove. Fala, putz, é incrível, mas o tempo, ele muda totalmente a dinâmica de uma cidade. Então, por exemplo, as observações, por exemplo, eu tive que suprimir alguns valores, tá, pessoal, que são números importantes para o negócio, que infelizmente não posso compartilhar, mas, por exemplo, quantos por cento de todos os meus drop-offs, eles acontecem em um tempo T? Isso é importante para mim, para eu poder oferecer uma corrida para um passageiro ou para um motorista, tá? Quando você pede. Quão longe esse cara está daquele motorista? Será que se eu oferecer essa corrida para o cara, qual a probabilidade dele cancelar? Então vejam como é importante a probabilidade estatística. Tá? E é isso que vocês têm que buscar lá fora. Puta, não tem nenhum demérito, pô, não sei estatística de probabilidade. Hoje não tem desculpa. Depois que inventaram o Google, tudo é possível. Tá? Baixa uma apostila, entre nas boas universidades, tenho N apostilas, também posso me comprometer a passar material para vocês, acho que já tem um grupo, né, Cleiton? Tá? Então busquem um conhecimento básico para Machine Learning. Primeiro, estatística e muita matemática, é isso. E fundamentalmente entender o problema que você está atacando. Tá? Estressem isso, tá? Tentem entender o problema. Se vocês não manjam do problema, busque conhecimento com um expert. Tá? Certamente alguém vai poder te explicar como você vai modelar o problema. Então, só passando mais ou menos um pouquinho, se você não faz direito, o teu passageiro, o teu motorista vão ter uma UX terrível, uma experiência terrível no teu aplicativo. E aí você começa a ter um monte de problemas. Baixa recorrência, churn, cancelamento, que é terrível pra gente. Deslocamento de demanda, perdão, de oferta para áreas que são interessantes, para áreas não interessantes. Tudo isso a gente tem que considerar. Tá? Basicamente, a gente tem que maximizar o embarque ao máximo, é lógico, eu preciso fazer dinheiro para a companhia, né? Tá? E eu preciso pegar os passageiros o mais rápido possível. Quem nunca esperou 30 segundos num carro ali e fala, putz, eu queria tanto ter um motorista, aí quando fala, puta, conseguimos, então a ansiedade não sai, fala, putz, vou para casa. É isso, é comportamento. Tá? Mobilidade urbana é fundamentalmente trabalhar com modelagem de comportamento. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia de como é o ciclo de uma corrida, vou mostrar brevemente. Tá? Isso aqui é um mapa bem sucinto do que é o negócio. Tá? Tem 4 fases. Você pede, eu oferto para alguém, ele aceita, você embarca. Esse é o ideal, né? Uma corrida ser bem sucedida. Aí você vai lá e desembarca. Beleza, funcionou. Só que para funcionar, eu tenho que considerar todas essas regras de negócio. E essas regras de negócio têm que virar parâmetros no teu banco de dados. Vou mostrar no finalzinho um exemplo para vocês. Você vai buscar no banco exatamente aquilo que você precisa. Então, isso aqui é só para ilustrar mais ou menos como que é o esquema de você procurar um carro. Idealmente, você tem que buscar o carro mais próximo, né? Nem sempre é possível, né? Idealmente, né? Em tese, é assim. Só que na prática, às vezes, você não tem um motorista perto. Tá? Só que quão longe eu tenho que ir? Será que o cara que está mais longe é o melhor? Então, eu preciso ponderar tudo isso. Então, quer dizer, a gente vai tentando buscar ao máximo. Só que eu quero maximizar, entregar um carro para você aqui, no primeira fase, o mais rápido possível. Então, é isso, né? Basicamente. Isso aqui, na verdade, é só repetição do... Eu vou pular. Então, agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? Como é que é o modelo ideal para se colocar em produção? Eu já vou colocar um pouquinho do que a gente coloca em produção. A primeira fase é você fazer um POC, todo mundo sabe que é uma prova de conceito. Eu tenho uma prova de conceito, você vai falar, pô, será que eu vou validar esse cara? Será que vai ser legal? Vamos testar. Então, isso aqui é uma explanação de um modelo em espaço de estados, é um modelo no domínio do tempo, tá? Que representa estatisticamente todo aquele modelamento de features que eu fiz antes. Então, esse cara, a gente pode, numa outra oportunidade, entrar mais a fundo, tá? Só estou exemplificando para vocês. Você tem os seus estados observáveis, como é que está cancelamento, como é que está embarque, como é que está, enfim, né? O teu supply, a tua demanda. Você tem teu input, que é o teu set point. Pô, o que eu quero? 100% de embarque. Claro, eu não quero 90%, eu quero 100% de embarque. Tá? Esse sistema, a gente vai ler, nesse caso do despacho, por exemplo, a gente lê primeiras e segundas derivadas, que são as velocidades em que os estados mudam, e as acelerações, ou seja, como que a velocidade se altera no tempo de um supply, por exemplo. Estou perdendo 5 motoristas por hora. Na outra hora, estou perdendo 3, então desacelerou. Eu tenho que considerar isso também.
para que meu output seja o meu raio elástico, né, de busca, tá bom? De novo, em produção seria esse o esquema. Aqui eu tenho o meu controlador, sistema dinâmico. Alguém sabe o que é o sistema dinâmico nesse problema? A cidade. O teu modelo em tempo real já. Uma coisa é você ter um modelo para simular. Só que quando você coloca num loop fechado, a cidade está se retroalimentando, você já está trabalhando com um modelo dinâmico em tempo real. Que é a cidade, é isso mesmo, perfeito. Tá? Você tem a percepção, ou seja, eu estou avaliando todas as entradas, e eu tenho aqui uma função, que é um somador, que pode ser um subtrator. Eu tenho um erro de fulfillment, ou seja, eu queria 100. Eu estou tendo 80, então eu tenho um erro de 20. O que eu faço? Rearranjo alguns ganhos e tento modificar essa configuração para buscar um motorista. E também maximizar o embarque. Esse aqui é um esquema que a gente chama de planta aumentada, um esquema desse problema de despacho específico. Também não vou me ater muito, tá? Mas basicamente a tua cidade está aqui e você tem duas funções de ponderação que eu coloco pessoalmente para poder minimizar baixas frequências, ruídos na verdade, tá? Em baixa frequência e tem ganhos em alta, aliás, em baixa, perdão, para que você não tenha outliers. Basicamente ele faz isso, tá? Ele filtra. E aqui entrando um pouquinho mais, realmente não é legal para todo mundo, né? Como que a gente põe isso em prática? Isso aqui é um exemplo onde a gente usa Databricks. Alguém já usou Databricks aqui? Databricks é uma plataforma da Califórnia que te disponibiliza, entre algumas coisas, os clusters, né? Ele é vantajoso porque ele tem uns clusters bem parrudos. Então você roda coisas assim absurdas em pouco tempo. Esse aqui é um exemplo de leitura em tempo real. Então eu precisei mitigar aqui o token, tá, pessoal? Mas eu fiz questão de mostrar para vocês como é que funciona. Eu escolho um geohash numa cidade, ou sei lá, São Paulo, quero Pinheiros. Como é que tá ali? Beleza. Ele me dá certinho qual é a minha densidade de motoristas e o meu número de requests naquele exato instante. Coloco uma retroalimentação, tenho o estado observado no meu modelo e consigo ajustar para você quem é o melhor cara e onde ele está. Então ele é um endpoint, né? E fica na nossa API. E é assim que a gente configura, por exemplo, um dispatch, né? A gente tem fases, distâncias em tempo. É estranho falar em distância em tempo, né? Que é o famoso ETA, que é o Google te dá. Pô, só quero ir daqui até Pinheiros, quanto tempo? 20 minutos estimado. Isso chama ETA, né? Estimated Time of Arrival. E aí, o que entra na minha API, que é a grande consumidora de tudo aquilo que eu fiz, todo aquele trabalhão, é um JSONzinho com a configuração para uma cidade específica. Nesse caso aqui coloquei alguns exemplos, né? México, Lima, Buenos Aires, São Paulo, Madrid. Cada um deles vai ter uma configuração dessa por hora e janela horária e por dia da semana. Por quê? Porque em uma hora uma cidade pode mudar. É um sistema dinâmico. Dinâmica remete a alguma coisa que está sempre se modificando, né? Então, na verdade, cada cidade tem uma configuração que, na verdade, aqui pra gente é o modelo do comportamento daquela cidade. Um exemplo. Se você, na cidade do México, o mexicano é interessante, só olhando dados, hein? Olha só que interessante. A gente percebe que o mexicano é super tolerante. Se você manda um motorista para ele a 13 minutos, ele aceita numa boa. Faz isso em Lima, no Peru, para você ver. Em Lima, no Peru, o limite são 4 minutos. Se você não conseguir um carro para cara em 4 minutos, o Peru é bem apressadinho. Então vejam como cada cidade se comporta de uma forma. Então, foi o que o nosso amigo falou no começo da palestra. Os dados, eles mostram coisas para vocês que vocês nem imaginam, né? Por exemplo, em São Paulo, mais ou menos aí uns 10 minutos, né? Por aí, mais ou menos. Às vezes, quando chove é mais. Tá? E é assim que a gente faz o problema se tornar um problema em produção, né? Eu vou, bom, primeira parte aqui terminou, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Depois eu volto aí, deixo o meu e-mail disponível aí. Quanto tempo, Cleiton? Tá tranquilo? Porque as perguntas são as partes mais interessantes, né? A gente discute bastante. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá, pessoal? Infelizmente não posso abrir tudo para vocês que a gente faz, mas eu peguei alguns exemplos que não tem problema nenhum. Por exemplo, churn. Olha só como um exemplo de churn. Tá?
usando isso aqui, deixa eu ver, eu não lembro. Parece que foi utilizado um algoritmo de floresta randômica. Tá? Por que floresta randômica e não um TensorFlow, por exemplo? E aí que entra a beleza de você discutir machine learning, né? Alguém tem algum chute por que aqui, por exemplo, um problema de churn? Lembra, churn é você tentar antecipar, classificar, né? Pô, já entreguei. Quem são os caras que vão churnar, que vão deixar de usar a sua base, né? A floresta é legal porque é um problema de classificação, tá? Então ela te fala, olha, dos seus 100 mil usuários, esse bottom 1000 aqui, ó, são potenciais churners, tá? Então aqui basicamente eu estou usando uma floresta randômica simples, né? Utilizando aqui as bibliotecas do Scikit-learn, tá? Aqui eu faço a extração da minha base, aqui tem toda a regra do negócio da minha query já pronta, modelada. Lembrando, se eu não entendo o problema, eu não faço query. Se eu não entendo o problema e não faço uma feature engineering boa, eu não sei quais parâmetros eu vou buscar no banco e em que banco eu vou buscar. Então é aí que está, né, assim, a importância de você seguir uma sequência lógica de coisas dentro de Data Science. Que faço a minha extração. Isso aqui eu peguei só 5 mil corridas, tá? Só para que vocês tivessem uma ideia, mais ou menos, para fazer um exemplo. São 5 mil, talvez. Mas a gente, no problema real, a gente às vezes em corridas, a gente puxa 4 milhões de corridas. São 4, 5, às vezes 6 milhões de corridas, tá? No dispatching, por exemplo, eu me lembro que o algoritmo que eu fiz, ele olha 36 semanas consecutivas. Isso dá mais de 10 milhões de corridas, tá? Então, quanto mais dados, mais precisão você tem, né? No teu modelo. Então, beleza. Aqui eu faço uma feature engineering, se eu não estou enganado, no Forest. Aqui eu faço... Onde é que está? Tá, aqui a acurácia. Vou falar um pouco de acurácia para vocês, que é um negócio que engana bem. Em algum momento eu extraio só aquelas variáveis que realmente eu consigo entender como variáveis importantes para o problema. E aqui está um negócio interessante para mostrar para vocês. Alguém já viu uma RLC alguma vez na vida? Todo mundo entende quem que é a RLC? A RLC é legal pelo seguinte, antes eu vou falar da precisão para vocês. Vocês sabem a diferença entre precisão e acurácia? Quem é que sabe com certeza o que é? Você não vale, Dani, que você é física, então... Sabe? Pode falar pra gente? Posso. Por favor. Tomara que eu faça isso de um jeito claro. A acurácia é quão próximo você está de fato do valor real. Precisão é quão bem você consegue dar expressão. Por exemplo, simplificando, se eu tenho uma forma de medir a distância de mim a você, que eu digo que daqui para mim a você tem 10.23456, estou dando precisão. Se na realidade eu tenho 12 metros, se eu dissesse 12 metros e mais nada, a precisão do que eu estou falando está menor, só que a acurácia está muito boa. No começo da tua fala você inverteu, eu acho. A acurácia, vamos pegar um exemplo mais simples, que é o exemplo clássico, né? Você está fazendo tiro ao alvo. E o alvo, vamos dizer que seja o símbolozinho aqui do Júpiter. Tá? E você tenta dar tiro, 1000 tiros por minuto. E você acerta sempre aqui nessa bolinha. Então o sistema, ele é acurado ou ele é preciso? É preciso. Acurado. Ao contrário? A precisão é quando você tem acurácia e acerta o alvo com certeza. Tá? Então você fala, pô, meu sistema está acurado em 99%, significa que ele realmente é bom? Pode ser que eu esteja errando sempre no mesmo lugar, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então isso aqui na verdade é só um exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês, eu espero que ele seja preciso também, não averiguei. Eu espero que sim, os nossos lá já estão validados, né? O RLC, na verdade, o que ela fala? Ó, você percebe que essa curva aqui de positivos verdadeiros, ela tem uma derivada zero aqui, que vai mais ou menos até 40%. Isso significa que quando eu tenho, vamos dizer, uma acurácia de 80%, eu posso errar de 0 a 40%. Então, na verdade, não está legal. Não está legal. Pô, 40% da minha base eu vou errar.
Isso é péssimo, né? Aí meu diretor de marketing vai falar, pô, você está gastando dinheiro com treino à toa, né? Então, de novo, esse aqui é só um exemplo, na verdade, de alguns elementos de um algoritmo de machine learning, tá ok? Então, a ideia aqui não é explorar o algoritmo e falar, puta, esse cara aqui funciona bem. Estou mostrando para vocês como botar na prática, tá? E é difícil, às vezes você tem que tentar de novo. Porque a gente não entende tudo que acontece por trás de um back-end de machine learning. A gente usa o TensorFlow. TensorFlow é legal por quê? Você não precisa se preocupar em implementar o TensorFlow. 2 linhas você faz. Essa é a beleza do TensorFlow. O TensorFlow nada mais é do que uma grande rede neural. Essa é a grande verdade. O interessante, né, é você poder usar rápido, né? E hoje em dia a gente tem que usar rápido as coisas. Vamos lá? Por exemplo, esse é um negócio legal de mostrar. Esse aqui é com TensorFlow. Não vou mostrar com TensorFlow, vai. Esse aqui eu estou tentando estimar a densidade de motoristas que eu tenho. Aqui eu estou usando um back-end do TensorFlow, tá? Com uma rede neural recorrente. Recorrente porque eu estou tentando aprender, né? Ele falou das épocas, né? As épocas são tanto de vezes que você percorre o algoritmo para ele rearranjar os pesos, né, sinápticos da tua rede. Então aqui é um exemplo usando o TensorFlow. Então estou usando um back-end TensorFlow, já fiz uma feature engineering, poucos dados aqui, peguei 5.000 corridas para mostrar para vocês, faço extração via BigQuery, só que aqui já estou usando já ele embutido no meu código. Então, de novo, deixa eu ver aqui. São 5.000 casos, que é pouco para a gente performar legal. Estou numa performance aqui de, aliás, uma divisão de base de treinamento de 80%. E vamos para os resultados. Então, por exemplo, eu queria, na verdade, fazer uma predição de qual seria o número de motoristas que eu tenho numa área como São Paulo, de segunda a domingo. Então aqui eu tenho, por exemplo, em azul, eu tenho a minha base real, ou seja, aquilo que eu tenho realmente numa segunda-feira, mandei, né? Mandei. E em laranjado eu tenho a resposta da minha rede neural usando TensorFlow para tentar predizer qual seria a demanda naquele dia da semana, segunda-feira. Então, pode ficar melhor? Pode. Só que depende também. Eu vou mostrar um pouco do erro quadrático. O erro quadrático médio foi de 2 unidades. Para mim tá bom. Estou falando de 50, 80 motoristas aí no máximo, numa área de meio quilômetro quadrado. Se eu errar em 2, tá bom. Tá? Então você tem que ter esse feeling também. Tá? Segunda, uma terça-feira. Então, lembrando, o azulzinho é a base real e o amarelo é a minha base de treinamento. Significa o seguinte, se eu usar esse modelo, eu tenho uma boa precisão de como seria a minha demanda amanhã. Poderia botar isso em produção, se não chover, né? Que aí os motoristas de táxi, eles não correm, né? Não sei se vocês sabem disso. Eles preferem pegar corridas na rua, porque são mais caras. Muito torce para não chover. Mas existem, por exemplo, preditores que, observando dados históricos muito antigos, e muitos dados, conseguem, inclusive, te dar um cheiro se vai chover naquele dia. É claro, tem que ser avaliado. Mas para vocês terem uma ideia do poder do que uma rede neural profunda consegue fazer para você, tá? Então aqui de novo, olha, aqui tem a sexta-feira. Percebam, né, que o sábado e o domingo já muda um pouco, né? A dinâmica já muda, né? Você está em casa, você pega menos táxi, você pega menos carro. Depende do horário, o pico muda, né? Sábado é legal porque à noite o pico fica, né, alto, porque o pessoal vai para as baladas, então usa o carro. Quando volta, mais ainda, né? Não quer dirigir? Acaba pegando um carro. E, por exemplo, como é que eu meço ou estimo a quantidade de requests passageiros, vocês aí pedindo carros? Mesmo algoritmo, só que para passageiros, tá? A gente chama essa curva característica de demanda de a máscara do Batman, né? Porque aqui mostra claramente, né, o horário pico da manhã, o horário pico da noite. Então é a máscara do Batman, a gente brinca, né? Tem que ter um pouco de humor nisso tudo. Então, de novo, é o mesmo esquema, tá? Isso aqui eu usei um pouco menos corridas, 36, 80% para treinamento, 20% para validação. E aqui eu tenho os dias da semana. Azul seria o dado real e o amarelo seria o laranja seria o dado estimado pela rede. Tá?
Aqui eu tenho uma quarta-feira, é isso? Os dias da semana. Aqui, percebam, por exemplo, que foi um feriado. Eu estava falando para vocês. Eu, de repente, poderia estimar um feriado, só que aqui eu tenho um erro muito grande, né? Então, deveria refinar um pouquinho melhor esse modelo. É só um exemplo, tá ok? Outro feriado. Esse aqui é um sábado, se eu não me engano, e esse aqui é um domingo. Percebam como a máscara do Batman é tímida, né? Somem os picos, né? Então, são características de uma cidade que influenciam em toda a modelagem que você tem que fazer, tá bom? Então, pessoal, eu acho que com isso eu não sei se eu tenho mais tempo, mas eu vou abrir para perguntas para vocês, vai ser um prazer discutir. Obrigado de novo. Entre em contato, estou à disposição. O meu e-mail pessoal é o de baixo. Escrevam para o pessoal. Faço rafaelcoronel@gmail.com. E vou ter prazer em ajudar vocês, o que vocês precisarem, tá ok? Tá. Obrigado, pessoal.